A cidade era um labirinto de cinza e vidro, mas naquela noite, sob o dilúvio incessante, parecia um abismo de solidão. Sofia tinha 38 anos e até 3 meses atrás, sua vida era medida pela organização metódica das casas alheias. Seu universo era a ordem que ela impunha ao caos do dia a dia dos outros. Lençóis impecavelmente dobrados, pisos espelhados, o aroma limpo de desinfetante. Agora, o caos era dela. Ela encolheu-se, puxando a gola do casaco fino e encharcado. O tecido, uma vez orgulhoso e quente, estava agora pesado e frio, refletindo a inutilidade de sua proteção contra o mundo. O cartão de ponto que lhe fora devolvido pela gestora de RH, a voz fria a proferir as palavras reestruturação de custos, era o peso em seu estômago. 3 meses de desemprego. 3 meses de humilhação silenciosa em busca de uma nova vaga, apenas para ouvir a mesma ladainha de ligaremos se houver algo. O que havia de errado com ela? Ela era rápida, eficiente, discreta, mas a discrição e a eficiência não pagavam o aluguel. Sofia virou na Rua dos Fundos, uma artéria sombria e mal iluminada do bairro pobre onde morava. Os postes de luz piscavam, falhando intermitentemente sob o impacto da tempestade. Ela apertou a velha sacola de pano contra o corpo, onde jaziam as poucas compras que podia pagar. Um pacote de arroz e algumas latas de sardinha, o luxo alimentar da semana. A dívida acumulava-se. Ela não ousava sequer abrir as cartas de cobrança que jaziam, como pequenos túmulos de papel, na mesinha da sua pequena sala. O vento uivava através dos becos, e a chuva batia no metal das lixeiras, criando uma sinfonia perturbadora. Foi em meio a esse ruído que Sofia captou algo diferente. Um som gutural, fraco, um gemido de dor que não pertencia ao ambiente urbano. Ela parou, o coração dando um salto. O medo, ensinado pela vida nas ruas duras, era uma reação imediata. Virar as costas era o instinto. Mas a miséria recente havia corroído sua capacidade de ignorar o sofrimento. A própria dor dela a tornava estranhamente compassiva. Atrás de um contentor de lixo verde, sob um toldo de lona rasgada que mal oferecia abrigo, estava um vulto. Não se movia muito, apenas tremia. Sofia avançou lentamente, a sacola de compras escorregando de sua mão molhada. O homem estava deitado de lado, usando os braços dobrados para tentar estancar uma hemorragia. Ao se aproximar, o cheiro atingiu-a. Não apenas o odor azedo do lixo e da água suja, mas o metálico e inconfundível cheiro de sangue fresco. Sofia ajoelhou-se. Ele era um homem grande, com ombros largos, mas estava curvado em posição fetal. A barba estava emaranhada, o cabelo grudado na testa pálida. Ele vestia roupas que, apesar de rasgadas, pareciam ser de boa qualidade. Um casaco de tweed escuro, agora esfarrapado e imundo. Ela viu a mancha escura e crescente que se espalhava pelo casaco, vinda de um ferimento no antebraço. "Ei, senhor!" Ela sussurrou, tocando-o de leve no ombro. "Você está ferido. Precisa de ajuda." O homem reagiu com um sobressalto violento, levantando a cabeça. Os olhos, apesar de injetados e febris, brilhavam com uma mistura aguda de pânico e inteligência. Não era o olhar vazio da resignação, mas o de alguém a lutar por cada segundo. "Não, polícia!" ele conseguiu dizer, a voz rouca e áspera. "Por favor." "Não chame." Ele tentou empurrá-la com o braço bom, mas o esforço o fez gemer novamente. Sofia viu um lampejo de metal no pulso dele, quase oculto pela sujeira. Um relógio que parecia pesado e caro, um contraste chocante com sua condição. Aquele detalhe acendeu um alarme na mente de Sofia. Não era um morador de rua comum, não vou chamar ninguém, Sofia garantiu, sua voz suave, mas firme. "Mas precisa de desinfetar isto. É fundo." O homem a encarou, procurando a verdade em seus olhos. A desconfiança era quase física, mas a dor e a exaustão o estavam a vencer. Ele relaxou ligeiramente. Eu caí. E eles vão voltar. Por favor, eu não posso ser encontrado." A palavra "eles" era um presságio.
uma promessa de perigo que transcendia um simples assalto. Sofia olhou para os lados. A rua estava deserta. Ela tomou uma decisão impulsiva, movida pela sua própria desesperança e por um estranho senso de dever para com aquele desconhecido vulnerável. Ela não tinha nada a perder. Se fosse apanhada, o máximo que podia acontecer era perder uma casa que já estava prestes a perder. Eu vou levá-lo para minha casa, ela disse, levantando-se. É perto. Lá consigo cuidar do ferimento. Mas tem de ser rápido e silencioso. O homem não argumentou. Ele apenas assentiu, os olhos fechados, confiando cegamente no único ser humano que havia parado. A jornada foi excruciante. Sofia, magra e não muito forte, teve de quase arrastá-lo. O peso dele era imenso. Ele cambaleava, apoiando-se pesadamente no ombro dela. O cheiro de sangue e chuva molhada o acompanhava. No caminho, ela viu um grupo de rapazes na esquina. E o medo de ser vista a transportar um homem ferido e suspeito fez seu coração palpitar. Ela apressou o passo, mal ousando olhar para trás. Finalmente alcançaram a porta de madeira lascada da sua pequena moradia, espremida entre uma loja de ferragens fechada e um armazém abandonado. Ela abriu a porta rapidamente, empurrando-o para dentro e trancando o ferrolho com um clique alto e reconfortante. A sala de estar de Sofia era pequena, mas impecavelmente limpa. Um sofá velho e gasto, uma mesinha de café com as contas e algumas prateleiras cheias de livros antigos. Era um porto de ordem no meio da sua tempestade pessoal. Ela acendeu a luz fraca. O homem caiu pesadamente no sofá, gemendo de alívio. Só então, sob a luz amarela da lâmpada, Sofia viu o melhor. A barba, embora crescida, não era a de um homem que vivia nas ruas. Os cabelos, embora desalinhados, eram grossos e bem cortados por baixo da sujeira. O queixo era forte e o nariz aquilino. As mãos que ele tentava segurar sobre o ferimento eram grandes, mas suas unhas estavam estranhamente cuidadas e havia um anel discreto de ouro maciço em seu dedo. Não era um indigente. Era um homem em fuga. Ele ofegava. Obrigado. Meu Deus, obrigado. Preciso do seu nome, Sofia disse, já a correr para o armário da cozinha para procurar o seu kit de primeiros socorros. Era escasso, mas suficiente para o básico. Ricardo, ele disse, fechando os olhos. Apenas Ricardo. Sofia voltou com álcool, gaze e uma tesoura velha. Ela hesitou por um momento, mas a urgência da ferida era maior que seu medo. Rasgou a manga do casaco e da camisa de Ricardo. A ferida era uma laceração profunda, parecendo um golpe de objeto afiado, e estava a infetar. Isto vai doer, avisou Sofia. Ricardo apenas assentiu, mordendo o lábio para conter a dor enquanto ela limpava o ferimento. Durante o processo, enquanto examinava a roupa ensanguentada, a mão de Sofia deslizou sobre algo duro e frio no bolso interior do casaco. Era um dispositivo eletrônico, um pendrive de metal escovado, com um peso surpreendente e um design que parecia mais uma peça de joalharia tecnológica do que uma simples memória USB. Era o tipo de objeto que não se encontra no lixo. Sofia hesitou. Deixar o pendrive onde estava era o certo, mas ela estava em perigo, envolvida em algo que não compreendia. A curiosidade e o medo impulsionaram-na. Com um movimento rápido, ela retirou o pendrive e guardou-o no bolso das calças, sem que Ricardo percebesse. Pronto, ela disse, fechando o curativo. Você está seguro por agora, mas precisa de um antibiótico e eu não tenho dinheiro para isso. Ricardo abriu os olhos, avaliando-a. Ele viu o cansaço dela, a dignidade na pobreza. Não se preocupe com o dinheiro, Sofia. Ele disse, a voz cheia de uma estranha confiança. Eu vou recompensá-la, juro. Eu tinha muito dinheiro. Eu sei como recuperá-lo. Se tinha tanto dinheiro, por que não está num hospital particular? Ela retrucou, o cinismo a tomar conta dela. Ricardo baixou a voz, sussurrando. O hospital. A polícia. Eles são os primeiros sítios que o meu tio vai procurar. Ele não quer apenas o dinheiro. Ele quer que eu desapareça para sempre. Eu sou o único obstáculo para ele herdar algo que
que o mundo nem sabe que existe. Eu não sou um mendigo, Sofia. Eu sou um fantasma. E você é a minha única protetora. O silêncio caiu na sala, quebrado apenas pela chuva lá fora. E palavra tio e a menção a uma herança que o mundo nem sabe que existe ressoaram na mente de Sofia. Ela estava a abrigar um fugitivo de alto valor, um homem que parecia ter saído de um thriller corporativo. Ela olhou para o pendrive, a pesar no seu bolso. A única coisa que poderia desvendar a verdade e talvez salvá-los a ambos. A faxineira desempregada, Sofia, havia acabado de acolher Ricardo, o herdeiro de uma fortuna perdida, sem saber que o pequeno dispositivo no seu bolso era a única prova do seu direito e a chave para desmascarar uma conspiração de milhões. O primeiro capítulo termina com Ricardo a adormecer exausto no sofá e Sofia sentada na mesinha, o pendrive na mão, a encarar o mistério e o perigo que acabava de convidar para a sua vida. A sua jornada de sobrevivência acaba de se tornar uma luta pela verdade. O carro preto continuava lá, um ponto de escuridão e vigilância no meio da rua simples. O tempo, para Sofia e Ricardo, havia deixado de ser medido por horas e passou a ser medido por batimentos cardíacos. Eles tinham, no máximo, algumas horas antes que Vítor Valérios perdesse a paciência e ordenasse uma invasão forçada. Ricardo, agora o herdeiro bilionário a operar no limite, descartou o casaco ensanguentado e vestiu uma das roupas mais velhas e desgastadas de Sofia, que lhe servia de forma apertada, mas lhe conferia um disfarce mais crível. A sua febre tinha baixado, mas a ferida exigia cuidado. Ele estava pronto. O plano de Ricardo era arriscado e dependia inteiramente da discrição e do timing de Sofia. Eu preciso que você leve isto ao escritório de advocacia Harrington and Blackwood, Ricardo instruiu, entregando a Sofia um envelope selado e pesado. Não continha o pendrive original, que ficaria escondido na casa, mas sim uma cópia de segurança altamente encriptada e uma carta detalhando os eventos e a localização do testamento. Isto é a arma de longo alcance. O advogado, Sr. Blackwood, era o único em quem o meu pai confiava. O envelope deve ser entregue nas mãos dele, às 9h em ponto amanhã. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Se for muito cedo, Vítor terá tempo de intervir. Se for tarde demais, Vítor terá declarado o testamento inválido. E o que acontece conosco? Sofia perguntou, segurando o envelope como se fosse de vidro. Nós vamos sair pela porta da frente, mas não como fugitivos. Como duas pessoas sem importância. A fuga perfeita à escuridão da noite era o seu único aliado. Ricardo usou os seus conhecimentos de finanças para explicar o plano de distração. Ele ligou o antigo rádio de pilhas de Sofia e sintonizou-o numa rádio de notícias a um volume baixo. Em seguida, ele esvaziou os sacos de lixo da casa e espalhou uma pequena quantidade de papel e restos de comida na rua, perto de um contentor. Eles estão à espera que o mendigo se esgueire pela porta dos fundos, ele sussurrou para Sofia. Nós vamos dar-lhes a cena que eles esperam, mas no sítio errado. Eles esperaram. A tensão era quase insuportável. Por volta das 3h da manhã, o vigia no carro preto parecia mais relaxado, provavelmente exausto pela longa espera. Agora, sussurrou Ricardo, eles saíram juntos, mas não na direção oposta ao carro. Eles caminharam curvados na direção da lixeira, fingindo vasculhar o lixo. Ricardo, com o disfarce de roupa suja e a barba, parecia o mais autêntico dos moradores de rua. O segurança no carro preto viu o movimento. O alvo estava a mover-se. Ricardo e Sofia apressaram-se a contornar o contentor, escondendo-se atrás dele. Eles sabiam que a atenção do vigia estaria concentrada ali. A distração funcionou. O segurança no carro preto ativou o motor e começou a manobrar lentamente para obter uma visão melhor. Enquanto o carro se afastava ligeiramente para se reposicionar, Sofia e Ricardo fizeram a sua verdadeira jogada.
Havia uma brecha estreita entre o armazém abandonado e a casa vizinha, um beco escuro e imundo. Eles deslizaram por ele, movendo-se com a pressa silenciosa de quem limpava uma poeira perigosa. O beco levava-os a uma rua paralela, completamente deserta, onde nem sequer a iluminação pública funcionava. Eles apanharam um táxi aleatório na paragem mais afastada e deram um endereço genérico no centro da cidade. Enquanto o táxi os afastava, Sofia olhou para trás e viu o carro preto a acelerar em direção ao contentor. O vigia tinha caído na armadilha, o confronto na alta sociedade. Na manhã seguinte, Sofia sentiu o pânico a voltar. Ela estava no centro da cidade, vestida com a sua única roupa de entrevista e o envelope de 5.000 milhões de euros na mão. Ricardo tinha conseguido entrar em contato com um velho amigo da universidade, pedindo um favor de última hora. O plano agora era ambicioso. Iriam ao Salão da Morte, o local onde Vítor Valérios tinha convocado uma reunião de emergência do Conselho para declarar o testamento inválido e assumir a presidência permanentemente. Eu vou lá para o confrontar. Ricardo disse a Sofia no táxi. Mas eu preciso que você entre primeiro e me entregue o envelope no momento exato. Vítor tem seguranças. Se eu entrar com o envelope, eles vão roubá-lo. Você é invisível para eles. Sofia engoliu em seco. A faxineira é invisível, ela murmurou. No Salão da Morte, o luxo era frio e opressor. Homens de negócios impecavelmente vestidos circulavam. Sofia, com a sua roupa simples e os sapatos gastos, sentiu-se completamente deslocada. Ela foi ignorada como Ricardo previra. Ela conseguiu subir ao andar da reunião. Vítor Valérios estava a presidir a mesa, a sua cara gorda tingida de triunfalismo. Com a ausência prolongada e inexplicável do meu sobrinho, e seguindo os estatutos, serei forçado a declarar-me. Foi nesse momento que as portas se abriram. Ricardo Valérios Júnior entrou na sala. Ele estava pálido e a mancar, mas a sua postura era de aço, o olhar de um homem que sabia que tinha vencido. Desculpe o atraso, tio Vítor, Ricardo disse, a voz a ecoar no silêncio chocado. Mas, pelo que vejo, a minha ausência foi bastante explicável. Vítor ficou lívido. Ricardo! O quê? Como? Guardas, tirem-no daqui. Ele é um intruso, desequilibrado. Os seguranças moveram-se, mas o conselho estava a assistir confuso. Não sou desequilibrado, tio, Ricardo disse, mantendo o controlo. Apenas um homem que sobreviveu à sua tentativa de assassinato e estava a recolher provas. E se o senhor for declarar o testamento inválido, precisará de uma cópia deste documento. Ele olhou para Sofia, que estava junto à porta. Ela sentiu o olhar de Vítor a perfurá-la. A invisibilidade dela tinha acabado. Com a coragem que só a justiça pode dar, Sofia caminhou pelo meio da sala, ignorando os olhares de choque dos empresários. Ela estendeu o envelope a Ricardo. Vítor tentou intervir. Não o deixe tocar nisso. É uma farsa, mas era tarde demais. Ricardo agarrou o envelope e atirou-o para a mesa do conselho. Aqui está a cópia encriptada do meu testamento final. E para as evidências de fraude do meu tio, eu tenho uma testemunha que o senhor fez o erro de subestimar. Sofia. O choque na sala foi monumental. O fim da linha à história desdobrou-se rapidamente. O conselho, confrontado com a presença de Ricardo, o testamento e a ameaça de um escândalo de fraude maciça, decidiu suspender Vítor e iniciar uma investigação. O pendrive original, que Sofia lhes indicou que estava na sua casa, foi recuperado e provou a culpabilidade de Vítor. Vítor foi detido antes de conseguir fugir do prédio. Mais tarde, Ricardo e Sofia estavam sozinhos numa sala privada, a observar o caos através da janela. Você salvou o grupo Valérios, Ricardo disse. O seu tom de gratidão era profundo. Você arriscou tudo por nada. Pela bondade, Sofia sorriu cansada, mas satisfeita. Eu fiz o que era certo, Ricardo. Eu tinha muito a perder, mas o senhor tinha muito mais. Você não tem de se preocupar mais com perder nada, ele disse, virando-se para ela.
O seu olhar, uma vez cheio de medo, agora irradiava poder e, mais importante, lealdade. O Grupo Valérios precisa de pessoas como você. Pessoas que veem a verdade e têm a coragem de a defender. Você será a minha chefe de gabinete pessoal. Sua primeira tarefa é supervisionar a reforma da Fundação de Caridade do meu pai. A sua casa e o seu futuro estão assegurados. Sofia, a faxineira desempregada que acolheu um mendigo ferido, olhou para o herdeiro bilionário, o homem que ela salvara. A sua vida era medida por arranques e recuos, por miséria e medo. E agora, num piscar de olhos, ela tinha se tornado uma figura de poder e riqueza. Tudo por causa de um único ato de bondade sob a chuva. A faxineira desempregada acolheu o mendigo sem imaginar que, naquele ato de pura compaixão, ela não estava apenas a salvar o único herdeiro de uma fortuna perdida, mas a garantir o seu próprio e inesperado destino no topo do império que ela acabara de salvar.